Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém? Rapidamente, abra a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Vamos ler uma parábola. Mateus 25, 14 ao 30. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha 1 talento disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu talento aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos nessa hora, pedindo a iluminação do teu Espírito Santo para compreender, Senhor, e colocar em prática as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o ensino de Jesus era diferente do ensino dos mestres da lei da sua época, porque Cristo ensinava com autoridade. É isso que afirma o evangelista Marcos no capítulo 1 e no versículo 22 do seu evangelho. O método usado por Cristo eram as parábolas, e elas tinham por objetivo ensinar de modo simples uma verdade ou verdades profundas acerca do reino de Deus, que era o foco principal da pregação de Jesus. E no texto que nós lemos, está mais uma das muitas parábolas espalhadas pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esta parábola, a parábola dos talentos, juntamente com a parábola das 10 virgens e também a parábola do servo fiel e infiel, são as 3 parábolas conhecidas como parábolas do juízo, porque elas trazem um alerta necessário à igreja sobre a necessidade de todos nós, sem exceção, estarmos preparados para a volta do Senhor. E estar preparado para a volta do Senhor vai muito mais além do que enxergar este evento como simplesmente algo futuro que vai acontecer.
vai muito mais além do que simplesmente ter a certeza, crer de fato, de verdade, que o Senhor voltará, mas cruzar os braços e esperar que isso se cumpra. A parábola dos talentos, ela poderia facilmente, queridos, ser chamada de a parábola da riqueza confiada. Inclusive, muitos autores, muitos teólogos a intitulam dessa forma, porque é exatamente isso que o Senhor da parábola faz. Ele confia a sua riqueza, ele confia valores a 3 servos distintos, enfatizando a necessidade de cada um deles ser fiel no intervalo antes da volta do seu Senhor. E é exatamente nesse intervalo que nós estamos hoje, aguardando a volta de Cristo. E enquanto aguardamos, não podemos esquecer de que, como igreja e como servos, Deus confiou a cada um de nós responsabilidades, da mesma forma que o Senhor da parábola confiou aos 3 servos no texto que nós lemos. Por que é importante? Eu sempre faço esse questionamento, essa pergunta. Por que é importante para nós refletir sobre isso? Porque hoje, mais do que ontem, estamos mais próximos da volta do Senhor. Por isso, é importante a gente parar para pensar nesse fato, nesse episódio. Agora imagine que se um dia Cristo nos alcançou com salvação, Ele também nos capacitou para nos usar na propagação do seu reino. E aqui está o segredo de tudo. Pelo fato de ter Cristo nos alcançado com salvação e ter nos regenerado, torna impossível a um cristão desenvolver a sua salvação à distância. E aqui eu me refiro a desenvolver a sua salvação como colocá-la em prática. É isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ou seja, é impossível viver os mandamentos de Deus, é impossível viver o fruto do Espírito, é impossível viver o chamado divino, o testemunho cristão na prática, sem que o meu próximo esteja ao lado. É impossível colocar em prática a vida cristã à distância. E aqui eu não me refiro apenas ou exclusivamente ao movimento de desigrejados que existe por aí, mas aqueles que estão na igreja, quando na verdade não estão. Me refiro especialmente àqueles que são espectadores de culto, aos que vêm regularmente à igreja, participam de certa forma, da comunhão dos santos e se contentam com isso. Eles não avançam, não se envolvem, não servem, são meros espectadores de culto. Parar e avaliar a nossa própria conduta, muitas vezes automática diante das obrigações religiosas, nunca será um problema, nunca será um salto no escuro refletir sobre isso, mas pode ser sim um divisor de águas na nossa vida, um divisor de águas na nossa vida espiritual, tanto para o bem quanto para o mal, e isso vai depender de cada um de nós, de que atitudes nós teremos em relação às verdades da palavra de Deus. E o meu desejo sincero nesta manhã é que você reflita sobre a sua própria conduta diante da obra do Senhor, diante da sua palavra. Quando a gente olha para a parábola dos talentos, a palavra talento, ela nos é familiar, porque na língua portuguesa, talento é traduzido como uma habilidade especial, um dom, uma aptidão para desempenhar uma determinada tarefa. Mas no contexto bíblico, especialmente na região da Palestina, talento não era um dom, muito menos uma moeda de troca. Talento era uma medida de peso e o seu valor poderia variar dependendo da moeda corrente utilizada em negociações, em compra e venda, etc. Poderia variar se, por exemplo, a moeda fosse de cobre, se ela fosse de prata ou de ouro. Um talento tinha essa variação, uma vez que era uma medida de peso, que girava em torno de 30 a 35 quilos, mais ou menos. As moedas de prata eram bem mais comuns naquela época do que hoje. Para se ter uma ideia, no período do Novo Testamento, um talento
correspondia a mais ou menos 20 anos de trabalho de um trabalhador médio. E o texto que nós lemos diz que um homem muito rico confia recursos monetários, financeiros, a 3 servos distintos. E ele sai em viagem sem dizer quando ia voltar. Quando ele voltasse, o que ele esperava era encontrar nos seus servos as mesmas qualidades que Jesus espera encontrar na sua igreja, quando vier buscá-la. Só por aí você já consegue enxergar a relação da parábola com a responsabilidade que pesa sobre a vida de cada crente. Principalmente porque nós estamos aguardando a volta de Cristo, da mesma forma que aqueles servos estavam aguardando o retorno do seu Senhor. A pergunta é: que qualidades Deus espera ver em nós quando voltar? Que qualidades Deus espera ver na sua igreja quando Ele retornar? Olhe para o versículo 15 do texto de Mateus capítulo 25, que diz: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Queridos, não é estranho imaginar que o Senhor da parábola conhecia cada um dos seus servos, pelo fato de ter entregue a cada um deles quantidades diferentes de talento para administrar. De alguma maneira, isso nos ensina e abre o nosso entendimento para enxergar como Deus trata os seus filhos de modo individual e particular. Ou seja, no retorno do Senhor, Ele levará em conta o quanto fomos fiéis de acordo com a capacidade que Ele mesmo nos deu. Isso significa que absolutamente ninguém poderá estar diante de Deus e dizer que foi um servo improdutivo no seu reino por falta de capacidade, porque Deus nos capacitou. Lembre-se, o mesmo que chama é o mesmo que capacita. E Ele mesmo nos chamou para colocarmos em prática os seus mandamentos. Ele mesmo nos chamou para fazer conforme a capacidade que Ele mesmo nos deu. Então, não há desculpas quando estivermos diante do Senhor. Ele irá nos cobrar. A prestação de contas virá. Talvez a pergunta que esteja ressoando no coração seja: mas eu entendi que Deus me chamou. Eu entendi que o Senhor quer que eu faça alguma coisa na sua obra. Eu entendi que eu não posso ser um cristão parado, eu não posso ser um cristão morto, eu preciso me movimentar. Eu entendi tudo isso, mas afinal, o que Deus me capacitou para fazer e espera que eu faça? Há um conselho de Deus a Israel em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13, eu gostaria que você abrisse esse texto. É um texto que vale a nossa atenção. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Palavra de Deus a Moisés, dita ao povo de Israel. Diz assim o texto: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Conselho de Deus ao povo de Israel. Há um outro conselho no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, vamos para esse texto também. Um conselho precioso, que diz de forma bem mais direta e resumida o que Moisés escreveu em Deuteronômio. Diz assim o texto do profeta Miqueias: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti. E aqui está o que Deus exige do seu povo. Aqui está o que Deus exige de cada um de nós. Que você pratique a justiça, que você ame a fidelidade,
e ande humildemente com o seu Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Deus nos capacitou para ter compromisso com Ele. Deus nos chamou para um compromisso de verdade, não o compromisso que você talvez tenha com seu chefe no seu trabalho, ou o compromisso que você tem com o seu funcionário na sua empresa, não um compromisso que você tem com o seu aluno na escola, ou com o seu professor na faculdade, não, mas um compromisso de amor, um compromisso espiritual, um compromisso sincero, um compromisso que tem por finalidade transformar o nosso comportamento nesse mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Não à toa, Cristo disse que os seus discípulos são o sal da terra e a luz desse mundo. É aí que está o bom testemunho cristão diante de um mundo que não é cristão, diante de um mundo que é anticristão. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o seu Deus. Matthew Henry, no seu comentário, ele diz que a nossa luz deve brilhar, fazendo obras tais que os homens possam vê-las. O testemunho cristão é público, por isso é um testemunho. E Deus quer isso da sua igreja, Ele quer isso de cada um de nós. Deus nos capacitou para isso, mas se o seu compromisso com Deus está abalado de alguma maneira, você facilmente se deixará enganar pelas ideias do mundo, pelas ideologias do mundo, pelas filosofias do mundo. E que ideias o mundo tem propagado nos últimos tempos? Que ideias? Se o seu relacionamento com Deus anda um tanto distante, pode ser que você já tenha sido envolvido pelas verdades que propagam lá fora, pelas verdades que o mundo propaga através da internet, através da televisão, através de revistas, através das faculdades, na maioria das vezes, das universidades. Ideias que vão de encontro àquilo que Deus nos ensinou e estabeleceu na sua própria palavra e que é a sua vontade. Se isso já está acontecendo, talvez para essas pessoas praticar a justiça, amar a fidelidade e ser santo já não sejam prioridades na vida cristã. Porque se o mundo já envolveu você dessa forma, tudo isso pode ser algo desnecessário na sua vida. Praticar a justiça é só não roubar. Isso não é necessariamente praticar a justiça. Amar a fidelidade, bom, eu nunca traí a minha esposa, meus filhos, a minha família, então, tudo bem. Isso não é necessariamente praticar a fidelidade. Que prazer em evangelizar, pare e pense, que prazer em evangelizar, em falar do Senhor, tem alguém que é a favor do aborto, por exemplo. Que prazer, que alegria tem em agradar ao Senhor alguém que apoia causas LGBT. Que prazer tem alguém. Que vontade de ser santo tem alguém que apoia casamento homoafetivo. Que prazer na comunhão dos santos tem alguém que se autodeclara um cristão progressista. Que alegria em falar do Senhor para as outras pessoas, tem pessoas assim. Em outras palavras, nós não poderemos estar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não falei do teu amor para as pessoas porque eu não fui capaz. Senhor, eu não servi a tua igreja porque eu não fui capaz. Eu não pratiquei a justiça porque eu não fui capaz. Deus nos capacitou para isso, queridos. Para uma vida de devoção a Ele, para uma vida de amor, para uma vida de serviço, para uma vida de renúncia. Ele nos capacitou para isso da mesma forma que o Senhor da parábola capacitou os seus servos e distribuiu talentos conforme a capacidade de cada um deles. Por isso, no dia do Senhor,
a negligência dos maus será exposta. A negligência dos maus será revelada. Talvez essa seja a chave do problema, porque muitos não querem o sacrifício de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não querem a renúncia. Eu costumo sempre dizer que a vida cristã, de certa forma, é uma vida simples, mas que exige muito de nós, que exige uma renúncia sem precedentes. E pode ser que isso mude a sua vida completamente, e certamente mudará, quando nós renunciamos o mundo lá fora, quando renunciamos o pecado, quando renunciamos tudo aquilo que nos afasta de Deus e que insiste em fazer parte da nossa vida, porque naturalmente somos inclinados a isso, a estar longe de Deus. Eis o sacrifício. Assim como na parábola do talento, em que o homem conhecia a capacidade dos seus servos e por isso distribuiu talentos para cada um, Deus também conhece a capacidade de cada um. E uma vez que Ele nos conhece, Ele ordena que sejamos produtivos. Veja o versículo 16 e 17 da parábola. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Os 2 primeiros servos, chamados de bons na parábola, ao receberem um talento, saíram imediatamente e aplicaram o dinheiro, e aplicaram o recurso que o Senhor havia confiado a eles. Eles estavam de prontidão para obedecer às ordens do seu Senhor. Por outro lado, o servo mau foi preguiçoso e não quis ter trabalho. Ao invés disso, ele preferiu enterrar o talento, ele preferiu enterrar o dinheiro. Aqui vemos um contraste da parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens, porque aqui os servos têm que trabalhar e não esperar simplesmente. Aqui a ênfase de Jesus é na produtividade do trabalho que cada cristão deve exercer no reino, enquanto o seu Senhor não volta. Por isso, não podemos ficar de braços cruzados como servos passivos. Mesmo a vigilância, ela não sendo o foco principal dessa parábola, ela está implícita. Porque enquanto estamos desejosos, ansiamos pela volta do Senhor, trabalhamos para Ele, nos envolvemos com a sua obra. Enquanto o Senhor não volta, servimos. É isso que Deus quer de cada um de nós. Curiosamente, a recompensa dos servos que foram produtivos não foi o descanso pelo trabalho, foi mais trabalho, responsabilidades maiores na obra do Senhor, porque a recompensa pelo trabalho bem feito é mais trabalho. É assim que Deus promove um servo bom e fiel, dando a ele mais responsabilidades no seu reino. Deus sempre espera de nós que sejamos fiéis e trabalhemos com afinco na sua obra. Não à toa, os servos que foram produtivos receberam elogios do seu Senhor. Veja o versículo 21, que diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Era como se o Senhor, ao ver o resultado do trabalho dos servos, dissesse: que trabalho excelente! Era exatamente isso que eu esperava de vocês. Ambos os servos foram 100% eficazes no seu trabalho. Eles duplicaram o investimento. Isso nos ensina que nós devemos ser 100% fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor, enquanto Ele não voltar. Por outro lado, o servo mau, ele não foi produtivo, e por isso ele foi chamado de negligente. Perceba que o servo mau não perdeu o talento que recebeu do seu Senhor.
mas ele limitou-se a não fazer nada com ele e preferiu enterrá-lo. Há uma lição preciosa e ao mesmo tempo dura para todos nós, e que deve, no mínimo, nos fazer refletir. É de que todos os membros infrutíferos da Igreja de Cristo serão condenados e lançados fora no dia do juízo. Essa parábola nos ensina que o servo que enterrou o dinheiro do seu senhor foi condenado como mau e negligente. Foi condenado como um servo inútil, sendo lançado para fora nas trevas. E a palavra que se segue, as palavras que se seguem no versículo 30, veja, são: ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o lugar para onde vão religiosos omissos, preguiçosos, maus, negligentes, é o inferno. Servos maus irão para o inferno, irão para um lugar de sofrimento, de dor, de desespero, um lugar longe de Deus. Este é o lugar onde estarão todos os que não foram regenerados pelo sangue de Cristo. Por isso, essa parábola é chamada de parábola do juízo. Esse é o juízo sobre os servos maus. Estar condenado a viver a eternidade longe do Senhor. Você percebe o perigo dessas palavras? Pode ser que muitos estejam vivendo esse engano. Eu lembro que uma vez participava de um retiro, e essa imagem nunca saiu da minha mente. 2 jovens, no final da pregação, levantaram a mão, recebendo a Cristo, né? O pastor fez o apelo no final e eles levantaram a mão e foram até a frente. Eu me lembro como se fosse hoje. Cada um de um lado da igreja, um deles foi até o púlpito, até a frente, em prantos, chorando compulsivamente. E do outro lado, o outro, com a cabeça baixa, sereno, penso eu, um tanto triste por um lado, né, por reconhecer a sua pecaminosidade, e feliz por estar recebendo a Cristo e ter o perdão dos seus pecados, saiu até a frente com o pastor, não fez uma expressão, simplesmente levantou a mão e foi até a frente. Não chorou, não gritou, não pulou, não fez nada disso. E o outro compulsivamente chorava e derramava lágrimas. Eu olhei, observei, orei pelos dois, como toda a igreja estava orando. Tempos mais tarde, anos mais tarde, o jovem que saiu em direção ao púlpito, recebendo a Cristo, chorando compulsivamente, estava desviado. Mas o que foi sereno, com a cabeça baixa, tranquilo, se mantinha fiel, continuava firme. Nem sempre levantar a mão e dizer eu quero receber a Cristo como meu Senhor e Salvador diz muita coisa. O que muda a vida das pessoas é o pós levantar a mão. É como você vai lidar com a fé que você acaba de abraçar depois do culto. Pode ser que muitos estejam vivendo esse engano, achando que se converteram, participam da igreja, até vêm regularmente, se envolvem de alguma maneira ou de outra, o mínimo possível, talvez, mas nunca confiaram na justiça de Cristo, senão na sua própria. Pessoas assim nunca foram regeneradas. Pessoas assim nunca foram convertidas, nunca tiveram um coração transformado. E esse é o engano de muitos. Muitos serão surpreendidos no grande e terrível dia em que o nosso Senhor retornar. Da mesma forma como o servo mau foi surpreendido. Não haverá desculpas para um crente professo, mas que nunca teve um coração convertido
verdadeiramente. Não haverá desculpa para pessoas assim. Um coração convertido é sinônimo de produtividade no reino. Você tem sido produtivo, meu irmão e minha irmã, no reino de Deus? O que você tem feito? Que trabalho você tem feito? Lembre-se, não é o trabalho ou o tamanho do trabalho que você desenvolve, mas a fidelidade com que você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. E se já trabalha, qual tem sido a sua motivação para isso? O seu serviço reflete o caráter do seu Deus? Perguntas para a gente pensar. Perguntas para a gente sair daqui e ficar hoje o domingo inteiro refletindo. O que eu tenho feito? Como eu tenho feito? Será que Deus tem se agradado? O pastor está se agradando, ele está sorrindo e fazendo ok para mim, mas será que o Senhor tem se agradado? O pastor está feliz me vendo tocar, cantar, pregar, mas será que o Senhor tem se agradado? Deus nos capacita e espera que sejamos produtivos, mas além disso, Deus espera de nós fidelidade com o seu reino, fidelidade com o seu trabalho, com a sua causa. Veja o versículo 23, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. O Senhor da parábola não disse quando retornaria para a prestação de contas. A narrativa mostra, no versículo 19, que se passou um longo tempo até o seu retorno. Não diz quanto tempo, mas um longo tempo se passou. Paralelo a isso, nós não sabemos também quando o Senhor Jesus retornará para buscar a sua igreja. Fato é que ele retornará, porque foi isso que disseram os anjos aos discípulos lá no livro de Atos, no comecinho, capítulo 1, versículo 11, quando os anjos olharam os discípulos, olhando para o céu, vendo a ascensão de Jesus, Jesus ser assunto aos céus, e falaram aos discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ao elogiar a fidelidade dos servos, o Senhor da parábola disse que eles foram fiéis no pouco. Curiosamente, a soma em dinheiro equivalente a um talento era altíssima. Eu não sei se você já teve a curiosidade de fazer a conversão do que significava em reais um talento. Mas o ponto principal era que aquilo que o Senhor tinha preparado para eles era muito maior do valor que havia sido confiado a cada servo. E olha que a gente não está falando aqui de poucos números, pouco dinheiro. Uma continha rápida sugere que um talento equivalesse mais ou menos ao que é hoje 300 mil reais. Então imagina, a um servo o Senhor entregou 5 talentos, multiplicado por 300, mais ou menos dá 1.500.000 reais. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, recebeu mais ou menos 600 mil para administrar. E o servo mau, que recebeu um único talento, tinha em posse 300 mil reais para investir e retornar ao seu senhor mais ou menos. Só que o servo bom, os servos bons, desfrutariam da alegria do seu senhor, por terem executado o trabalho com fidelidade. E agora, o que lhes esperava era a alegria do Senhor, era o gozo do Senhor na vida eterna. E essa é a promessa para nós hoje, para a igreja do Senhor no tempo de hoje. Portanto, não importa o quão sacrificante seja para você, quem sabe, se envolver na obra de Deus. Não importa o quão sacrificante seja, talvez para você, quem sabe, ser produtivo, ser fiel, porque chegará um dia em que veremos que cada hora passada no serviço de Cristo, neste mundo, e cada palavra dita em favor de Cristo, não foram em vão. Tudo estará registrado.
a recompensa no Senhor virá, como veio aos servos bons da parábola. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, a primeira carta, ele encerra dizendo, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, porque no Senhor, o trabalho de vocês não será em vão. Se de um lado o servo mau é lançado no lugar de sofrimento e ranger de dentes, os verdadeiros crentes receberão uma abundante recompensa no grande dia da prestação de contas. Eles receberão a alegria do seu Senhor, que é a vida eterna. Queridos, uma leitura superficial, mas muito superficial do texto da parábola, pode até nos fazer sentir pena do servo mau, sentir dó do servo mau, e talvez muitos possam dizer, mas o servo mau ele foi injustiçado pelo seu senhor, ele ficou com medo de perder o dinheiro, de perder o talento, e preferiu guardar para não correr o risco. Eu acho até que ele fez uma boa escolha, talvez essa seja a sentença de muitos, mas saiba que embora o testemunho dos dois servos bons, que atenderam às expectativas do seu Senhor, seja um testemunho animador para nós, o foco da parábola era o servo mau. O alerta para a igreja, o alerta para cada um de nós, é não ser como o servo mau, é não agir como o servo mau. O juízo de Deus alcançou aquele servo, e a sua recompensa revelou que ele não conhecia a Deus. A sua recompensa revelou que ele não era apenas um servo desleixado, ele não era apenas um servo preguiçoso, não se tratava de um inútil qualquer, ele era um fariseu. O servo mau era um religioso, um mentiroso, ele não amava a Deus, não se importava com o próximo. O servo mau era como um médico que diante de um paciente em estado terminal não faz absolutamente nada. Ao invés disso, fica parado esperando a morte chegar. Assim são todos aqueles que diante da verdade do reino a abraçam e depois cruzam os braços esperando que todas as coisas se cumpram. Para esses, um raio-x divino mostrará no último dia aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus de verdade. A negligência dos maus será exposta no último dia. Enquanto eu preparava esse sermão, em diversos momentos, eu parei, abaixei minha cabeça, fechei os meus olhos e orei ao Senhor, dizendo, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes eu me vi como servo mau, eu me vi como alguém negligente, eu me vi como alguém priorizando o meu próprio conforto em detrimento da obra do Senhor, em detrimento do serviço que Ele espera de mim, e eu orava, Senhor, me renova, Senhor, me renova, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me enche com Teu Espírito Santo, me capacita cada vez mais, Senhor, e pedia perdão a Deus. Por isso, meus irmãos, a minha oração é que Deus nos ajude a não nos contentarmos com um cristianismo apenas de nome, mas que tem vida prática, mas que vive a fé na prática. E que nessa manhã possamos sair daqui um pouco mais críticos e pensativos sobre a nossa própria conduta, e se de fato o que Deus espera de nós tem sido feito com fidelidade enquanto aguardamos a sua volta. E eu encerro repetindo o último versículo desta parábola, o versículo 30, que diz, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a recompensa para todos aqueles que se recusam a fazer algum esforço pela causa de Cristo. Que Deus abençoe o seu coração para receber esta palavra, em nome de Jesus. Amém.